A gente fez uma leitura de antecedência, não foi, sobre hierarquia urbana. Mas para eu comentar a respeito disso, eu dou um pulinho lá na página 160 do nosso livro didático, porque ela trata da industrialização e a urbanização do Brasil. Observe bem que em aulas anteriores, para você casar o conteúdo, um liga ao outro, né? Você observa o que levou o êxodo rural. A mecanização é um dos fatores, mas o principal existente nessa parte em que corresponde ao estudo de geografia, o inchaço das cidades e o crescimento das grandes metrópoles do país, foi o êxodo rural. Muitas pessoas no campo, principalmente em áreas não favoráveis, como o sertão nordestino, partes do agreste seco do estado de Pernambuco, como Caruaru, essas regiões que não chovem muito, muitos munícipes, muitas pessoas se deslocaram para os grandes centros urbanos. Dentre estes centros urbanos, no Brasil se destacou São Paulo, que foi o estado que mais se industrializou, não é? 40% da riqueza do Brasil, do PIB, do Produto Interno Bruto, está em São Paulo. E quando você analisar esse fator da ida da população do campo para os grandes centros urbanos, a procura de emprego nas grandes indústrias. A industrialização, ela crescente, fez com que a população rural se deslocasse em massa para os grandes centros urbanos. Para você ter uma noção, na floresta amazônica, a maior metrópole existente lá é Manaus. O governo militar criou, uma zona franca, uma zona livre, isenta de impostos, e muitas indústrias se instalaram lá. E hoje Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Você sabe que a Amazônia não só é do Brasil. A Amazônia, ela pertence a vários outros países também. O Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru. Esses países, eles têm a floresta também integrante no seu território, mas o Brasil detém a maior parte da floresta amazônica. Por ser áreas ribeirinhas, que as únicas vias de acesso são os rios, esse centro urbano interessante do norte do país, no caso Manaus, é a maior capital, inchada por conta da industrialização que ali se estabeleceu. Uma das medidas existentes no governo de JK era transferir a capital do Sudeste, lá do Rio de Janeiro, uma cidade totalmente inchada, para uma área despovoada de Cerrado. Olha a planície de Brasília, é uma planície, né? Brasília é uma cidade projetada e hoje é uma das capitais mais importantes do país e do mundo, moderna, né? Tombada por patrimônio da Unesco. Quando você analisar que esse fluxo de pessoas se deslocaram para os grandes centros urbanos, não foi de uma vez só. Foi gradativa, mas houve período da história do nosso país em que o crescimento foi acelerado, né? Cidades importantes do país passaram a se destacarem pela sua industrialização, dentre elas São Paulo. Quando você vir analisar esse fator do crescimento, lembre-se da industrialização, as bases do café, o país agrário, a crise do café de 1929, com a queda da Bolsa de Valores, fez com que a industrialização do Brasil se alavancasse, porque os proprietários de fazendas de café, os barões do café, pegaram seu dinheiro e investiram na indústria, principalmente em São Paulo. Quando houve aglomerações de pessoas, e ainda para completar, o país exportou mão de obra, né? Importou. Vieram imigrantes de várias partes do mundo, dentre eles japoneses, vieram italianos, vieram alemães, e se estabeleceram nesses grandes centros. E muitas dessas áreas cresceram desordenadamente, chamando aquele fenômeno de favelização. Ou seja, as favelas elas passaram a existir também em consequência dessa grande massa de pessoas que se estabeleceram nos grandes centros urbanos. Para você ter uma noção a respeito disso, você analisa o comércio informal. O comércio informal, ele veio com si aquela questão
de procurar-se um emprego formalizado, que é aquele de carteira assinada, com toda a segurança do trabalhador, com saúde, com educação para os filhos, que algumas indústrias do SESI em São Paulo oferecia isso. Mas todo mundo que foi para os grandes centros urbanos não conseguiram. Foram morar em uma área desordenada, sem saneamento básico, sem pavimentação, criando-se assim a favela. E essas pessoas, até arrumarem um emprego formal, elas passaram a ficar na informalidade, ou seja, na economia informal. Lembra como é que se estuda, né? Olha só, eu estudo analisando as palavras em negrito. É uma dica que eu sempre dou aos meus estudantes. Tá vendo aqui, ó? Metrópolis, né? Economia informal. É o camelô, aquele que botou a sua banquinha, que não tem um emprego fixo e passou a ganhar o pão com esse tipo de comércio. É bem verdade hoje que muitos camelôs, muitos feirantes têm uma vida bem melhor do que muito funcionário público. Você tira aqui para o Caruaru, né? Tem muito comerciante que se deu bem, mas a grande maioria não. Aí quando eu vim analisar aqui, um dos problemas das grandes metrópoles está relacionado à economia informal. Ela também é uma solução, né? Eu não preciso me deslocar para um grande centro, um supermercado gigante, se eu tenho ali o camelô vendendo verdura perto da minha porta. Agora, só que há uma problemática. Aquele camelô, muitas vezes, ele não paga o imposto que o governo arrecada e transfere para a população. Isso, no caso do Brasil, uma boa parte vai para a corrupção, né? Todo mundo sabe disso. Mas quando você analisa a situação do próprio camelô, ela não é boa nesses grandes centros urbanos. Então, muitas pessoas indo às grandes áreas urbanas à procura de emprego com a industrialização, se deparou com a única solução era colocar uma banquinha ou sair vendendo uma cocada, sair vendendo um produto caseiro ou um artesanato. Então, para você analisar esses problemas, foi uma questão que eu passei para vocês com relação à favelização, elas estão interligadas ao fluxo de massa de pessoas que se deslocaram da zona rural para os grandes centros urbanos. E com ele vieram as grandes consequências, não é isso? Veja só, a metropolização e a hierarquia urbana, existe uma certa hierarquia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Se eu na sala, como eu sempre faço aquelas questões de antecipação, perguntasse onde começa o Brasil, aí você ia dizer, no Iapoque, no Chuí, na Serra do Catamana, olha, é ali na Ponta dos Seixas, na Paraíba, onde o sol nasce primeiro, é lá em Fernando de Noronha, e assim por diante. Não, observe bem, o município começa, né, o Brasil, e no município tem a vila. A vila origina um distrito, o distrito origina um município, o município é integrante do Estado, o Estado faz parte da federação, a federação é o país. Observe só, vamos para o estudo do meio. Barra de Guabiraba era uma vila chamada de Vila Maria e foi trocada de nomes. Itapecó, depois foi Barra de São João, Guabiraba, depois Barra de Guabiraba, tornou-se distrito de Bonito. Esse distrito ele cresceu e emancipou-se em 1958 e tornou-se um município de Pernambuco. 184 municípios do estado de Pernambuco, Barra de Guabiraba em 1958 se integrou e forma a nação. Então, o país começa lá naquela hierarquia urbana. A vila, lá do sítio, que cresceu, né? Depois se torna um distrito. Esse distrito vai sendo evoluindo e se torna município e assim por diante. Essa é uma hierarquia. O que é que a gente vai analisar nessa hierarquia? Outra palavrinha nova, conurbação. Olha só que coisa interessante. É a união física e econômica de duas ou mais cidades. Por exemplo, alguns de vocês aí já foram no aeroporto do Recife. Professor, do Recife não, é de Jaboatão dos Guararapes, aquele aeroporto. E todo mundo diz que ele é do Recife. O nome desse fenômeno que faz com que a gente confunda é conurbação urbana. Por quê? As cidades cresceram tanto que a gente não sabe onde é o começo de uma e o final de outra. Isso acontece em muitas cidades no mundo, principalmente em lugares
né, mais ricos e desenvolvidos. O Brasil é rico, ainda falta desenvolver muitas áreas. Acontece isso nos Estados Unidos, acontece isso na China, acontece isso na Inglaterra, né? Essa conurbação, ou seja, uma cidade interligada economicamente à outra. Por exemplo, o que vai definir o limite ali de Recife e Jabotão dos Guararapes é uma rua é Recife, já a outra rua já é Jabotão dos Guararapes. Assim já a Piedade, aqueles bairros tudinho que estão interligados a esses municípios, é o que faz esse processo de divisão. Então, o que é conurbação? É a união física e econômica de uma ou mais cidades. O ABC paulista, que A é de Santo André, B de São Bernardo e C de São Caetano. É uma conurbação urbana ali. E veja só, e uma metrópole se unindo com a outra forma uma megalópole, uma grande cidade. Esse conteúdo é muito parecido com o conteúdo do 8º ano, que eu também estou lecionando lá. Só que aqui eu estou lecionando a nível de Brasil, e lá eu estou lecionando a nível de mundo. Então, olha as palavrinhas novas para você responder para mim, quando eu passar o exercício. Economia informal, metrópoles, conurbação e hierarquia urbana. Onde começa o país? O país ele começa no vilarejo, lá na vila, lá no municípiozinho ali, ó. Tá vendo? Na zona rural, aí então, o pequeno casebre, o aglomerado de casebres, cria-se uma vila. A vila, ela evolui e cria um distrito. O distrito, ele passa a se tornar um município. O município faz parte de uma federação do estado, né? Faz parte do estado. É assim que começa a hierarquia urbana, até chegar a uma grande metrópole. São Paulo tem vila. Como era o nome de São Paulo, a maior capital da América Latina, uma das maiores cidades do mundo? Era chamado de Vila de Piratininga, né? Fundada pelos jesuítas. É interessante esse processo, não é isso? Então, o que você analisa sobre economia informal, metrópole e conurbação? Observe só as principais, o fluxo populacional, né? Aí quando você analisar esse fluxo, né, populacional, olha uma palavrinha aqui, fluxo pendular. O fluxo populacional foi a grande quantidade de pessoas se deslocando para os grandes centros urbanos. Quando você vinha analisar essas palavras em negrito, a região metropolitana, alguém já ouviu falar, região metropolitana do Recife, você vê que Olinda é bem ligada ao Recife, né? Jabotão, Recife e Olinda são municípios diferentes, mas estão interligados entre si. Então a região metropolitana do Recife, e hoje já é região metropolitana de Caruaru, que engloba ali Bezerros, Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Se você já pega de Bezerros, você vê que já tem muita estrutura de construções até chegar em Caruaru. Aí essas ligações interessantes fazem parte do que a gente chama de região metropolitana. Olha aqui, ó, Manaus. Lembra que eu falei de Manaus? Olha as regiões metropolitanas do Distrito Federal. Observe só que muitas dessas regiões metropolitanas, elas são importantes no país. O país não é totalmente habitável, né? Porque tem áreas desabitadas no país. Tem áreas que a concentração por metro quadrado, a densidade demográfica não chega a uma pessoa. Na região amazônica, por exemplo. Mas tem área densamente populosa, como a região de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha as principais regiões metropolitanas do país. Quem é a maior? São Paulo, Rio de Janeiro, segunda, Belo Horizonte, terceira, tá vendo? Porto Alegre, quarta, tá vendo? Distrito Federal, aí Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba e assim por diante. Então, esse grande fluxo de pessoas incharam essas cidades e criaram as grandes massas populacionais, e dentre elas o desenvolvimento das cidades, alguns desses desordenados. A favela é um exemplo de crescimento desordenado e os problemas corriqueiros dela, né? Os problemas corriqueiros da favela. Você lembra que eu passei uma questão de antecipação, os tipos de poluição de um grande centro urbano? Ele vai desde a poluição visual, né? Ele vai desde a poluição visual à poluição, assim por dizer, atmosférica, poluição dos lençóis freáticos, poluição das águas superficiais, como dos rios. Por exemplo, o rio Tietê e o rio Pinheiros, que corta São Paulo, esses rios se tornaram o quê? Se tornaram grandes esgotos dessas metrópoles. E é interessante que muitos dos municípios eles se estabeleceram nas beiras dos rios, porque era o único a via de acesso para penetrar nas grandes florestas. O rio era o caminho.
Assim surgiu vários municípios. Vamos para o estudo do meio? Por exemplo, Barra de Guabiraba surgiu na margem de um rio, Cortês, Gamileira, Ribeirão. Quando você vinha analisar aqui na região, Caruaru surgiu na margem de um rio, Bezerros. Você analisa ali Gravatá, né? O rio lá, que eu estou mencionando, Caruaru, Bezerros, Gravatá, é o rio Ipojuca. O rio aqui que eu falei, Barra de Guabiraba, Cortês, Ribeirão, Gamileira, Barra de Siriema, foi o rio Siriema. Então, muitos municípios do Brasil, eles se estabeleceram, as vilas surgiram nos rios, porque o rio ele trazia sedimentos, deixava a área mais férteis, as áreas mais férteis. O rio ele é importante porque servia para abastecimento das pessoas, para o banho, para o lavar os utensílios. E assim foram crescendo as cidades no entorno dos rios ou lagos. Isso é interessante. Observe aqui, ó, uma conurbação, uma grande megalópole, né? Olha a palavra, megalópole. É o crescimento de uma cidade, metrópole, com outra metrópole. Ambas se interligam, aí provoca o fenômeno de megalópole. É interessante esse processo, né? As cidades de pequeno e médio porte, a gente pode tirar aqui como exemplo de estudo do meu Caruaru. Olha, Caruaru tem exemplo de poluição de todos os tipos. Poluição sonora, poluição atmosférica, que o cheiro já é outro, não é esse cheirinho do interior, daqui do campo. Você desce ali para Sulanca, passa lá naquela ponte e fede a carniça, né? E fede a esgoto. Então, isso não é só o problema de Caruaru, para não discriminar a cidade, que é a capital do Agreste, uma cidade que eu gosto muito. Mas é o problema do Recife, é o problema de muitas outras cidades. Ainda bem que os carros têm ares condicionados em todos eles, né? A questão dos vidros fechados, mas assim que você desce e passa perto de um canal daquele, você sente o cheiro da cidade, que não é agradável. Em muitas cidades do Brasil. Todas as cidades do mundo são assim, professor? Não. Suíça, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na República Tcheca, República da Eslováquia, no Reino Unido tem muitas cidades modernas, muitas cidades sustentáveis, muitas cidades com saneamentos básicos. Acontece muito isso em cidades que não cresceram ordenadamente, né? Então, a hierarquia urbana, a grande metrópole nacional, você vê que ela tem uma cidade importante, uma metrópole nacional, Recife, por exemplo. Uma metrópole mundial é São Paulo, porque tudo do mundo tem São Paulo. Uma metrópole, né, para você analisar assim, metrópole nacional, Recife. Uma metrópole regional, Caruaru. Ela é importante para a nossa região. Recife é importante não só para aqui a nossa região, mas como para outros estados, que muita gente se deslocam da Paraíba para ir para os hospitais de Caruaru, principalmente o Hospital do Câncer em Santa Amaro. Então ela é uma metrópole importante para a região Nordeste, mas uma metrópole mundial é São Paulo. Né? São Paulo tem colônias de vários países, né? A colônia japonesa, a colônia chinesa estabelecida lá. Então, essa conjugação existente nessa parte da hierarquia, você analisa metrópoles nacionais, metrópoles regionais, capitais regionais, centro e sub-regiões. Observe que esse diâmetro aqui das esferas, elas indicam essa hierarquia, né? Olha, Caruaru, para a gente, é importante. Recife também. Olha pela quantidade de esferas. Olha só, São Paulo, Rio de Janeiro, como se destacam. São metrópoles mundiais, né? São cidades que já sediaram eventos mundiais. Fórmula 1, né? Copas do Mundo. São cidades que sediaram, né, as Olimpíadas, como o Rio de Janeiro. É um evento mundial, um dos maiores eventos de esporte do mundo. Então, as redes urbanas, elas se interligam uma com as outras. Há um processo de ligação. Tá vendo? O modo que você analisa essa hierarquia, olha aquilo que eu te falei. A vila, a cidade local, que no caso o município, o centro regional da gente é Caruaru. Vamos aqui, ó. Vila Guabiraba, que se tornou município Barra de Guabiraba. Se tornou a cidade local. O centro regional para a gente é Caruaru. Uma metrópole nacional para a gente é Recife, né? E uma metrópole nacional para a gente é São Paulo. Porque muitas pessoas daqui têm familiares que estão em São Paulo, ou não, né? Observe que isso é interessante nesse processo. Olha, os problemas urbanos, eles vão desde poluição, eles vão desde violência, vão violência no trânsito, violência no trabalho, porque tem muito acidentes de trabalho. O Brasil é recordista mundial em acidentes de trabalho, o Brasil é recordista mundial em acidentes de trânsito, além da violência, que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? A favelização é uma consequência desse processo.
É interessante quando você faz essa análise da favelização. Aqui a imagem ela não mostra, mas vamos fazer uma análise dessa imagem? Vamos, né, professor? Vamos lá. Observe só, aqui tem violência? Tem. Aqui tem cidadão? Tem. Aqui tem trabalhador? Tem. Aqui tem bandido? Tem. Aqui tem falta de saneamento, tem doenças, tem ratos, tem pessoas desempregadas, tem pessoas empregadas. Aqui tem de tudo. É uma imagem com um contexto. Está organizado? Não. Então esse crescimento foi desordenado. E são áreas de risco, áreas de encostas, né? Que de vez em quando você vê aí na televisão as chuvas intensas e provocando um desabamento. Isso é interessante nesse processo. Então, a macrocefalia urbana é o crescimento, né, exagerado, rápido, de uma determinada área. Olha outra palavra aqui em negrito. Tá vendo aqui, ó? Deve ser entendido como a grande concentração de atividades e pessoas. Por isso que está destacada. Toda vez quando você vir analisar o seu livro, sabes como estudar. Não é estudar por si só. Olha, o que está em destaque o desenho é para você visualizar, né? Veja só, um lixão, poluição urbana. A gente sempre tem o lixão, né, como poluição. Sabe o que é chorume? Olha outra palavra. É um líquido altamente tóxico, né? Esse líquido, ele é residual provocado pelo lixão. O lixão, ele escorre esse líquido que contamina o lençol freático, contamina as plantações, contamina quase tudo que está ao seu redor. Então, as áreas de lixões tornam-se, né, fontes graves de poluição do solo e da água pela liberação do chorume, que é um líquido escuro. Aquele cheiro característico do esgoto são os gases liberados por ele, né? Líquido resultante da decomposição do lixo, que também contamina a atmosfera devido à liberação do gás metano. O lixão, ele é um problema das grandes metrópoles, ele é um problema das grandes cidades, né? Então, uma lei no Brasil que fez, né, com que os municípios criassem aterros sanitários, né? Essa lei forçou alguns dos municípios. Mas como leis no país não são cumpridas, muitos municípios não têm aterro sanitário, tem o lixão a céu aberto, que provoca todos esses problemas aqui. Então, quando você vem analisar ilhas de calor, cidades são quentíssimas, né? Elas são, assim, por dizer, uma panela de pressão. A poluição atmosférica impede com que a temperatura se dissipa e cria ali uma panela quente. Se tiver arborizado, uma grande concentração de árvore, diminui essa ilha de calor, né? Os resíduos sólidos aqui é um gráfico existente para demonstrar essa grande concentração de poluentes, né? A ilha de calor é provocada pela grande selva de pedra. Imagina uma parede recebendo o sol o dia todo. Ela vai esquentar. Imagina uma cidade com asfalto, com poucas árvores. Aconteceu numa das regiões metropolitanas de Goiânia, na capital mesmo, Goiânia, né, na região metropolitana de Goiânia, 2 repórteres em lugares diferentes. Um mediu a temperatura, numa área bem arborizada, estava mais ameno. E o outro, que estava numa área mais asfaltada, numa área mais de prédio, estava mais elevado. Então, uma das soluções para resolver esse problema da ilha de calor é a arborização, né? Olha só, chorume, ilha de calor, tá vendo? Encefalia urbana. Isso é interessante quando você vem analisar isso. Olha, zona rural e a cidade. Olha os contrapontos existentes nisso. Um dos fenômenos provocados por esse processo de poluição é a chuva ácida. Olha a quantidade de gases existentes nas chuvas ácidas. É interessante esse processo? É interessante sim, porque nós somos produtores dessas mazelas dos grandes centros urbanos. Quando você vem analisar, olha, Curitiba é moderno, observe que você não tem lixo. Eu tenho um parente em Curitiba, um primo, ele viajou num desses ônibus que é aberto em cima de turismo e ele começou a mostrar para mim, vê, Zé, que eu estou viajando em Curitiba e a gente vê lixo. É uma cidade modelo para o país, né? Teve um período que um prefeito, em décadas passadas, de Nova York, veio olhar a questão de Curitiba. Transporte alternativo, muito interessante, cidade muito arborizada, cabines climatizadas. Existe uma certa, né,
uma certa preocupação. Olha só aqui o Recife, está bonitinho, né? Mas quem já pegou ônibus lá no Recife sabe da problemática, né? Então, as manifestações existentes no país é para interligar, para melhorar e para tentar resolver alguns dos problemas, dentre eles a questão do emprego. O emprego informal traz consequências gravíssimas, é um dos principais problemas. E a grande concentração de industrialização traz poluição. O vídeo é longo, mas é proveitoso, tá ok? Então, pessoal, vou passar o exercício relacionado a esse assunto, vocês vão produzir e vão enviar para mim, tá certo?